Você sabia que um simples pescador se tornou o maior líder da igreja primitiva e morreu de cabeça para baixo por amor a Jesus? Hoje você vai conhecer a história impactante de Pedro, o homem que negou Cristo e depois deu a vida por ele. Se você ama a palavra de Deus, já deixa o like, se inscreve e vem comigo nessa jornada de fé. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, é uma das figuras mais marcantes da história do cristianismo. Sua trajetória, repleta de momentos de coragem, dúvida, queda e redenção, ecoa até hoje como exemplo de fé e transformação. Sua história começa à beira do mar da Galileia, onde exercia a humilde profissão de pescador. Ali, entre redes e barcos, Pedro vivia uma vida simples, sustentando sua família e seguindo os costumes do povo judeu de sua época. Mas tudo mudou quando ele encontrou Jesus de Nazaré. O chamado de Pedro foi direto e profundo. Jesus, ao vê-lo lavando as redes após uma noite infrutífera de pesca, convidou-o a lançar novamente as redes ao mar. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se rompiam. Diante desse milagre, Pedro reconheceu sua pequenez e pecaminosidade, mas Jesus o encorajou. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A partir desse instante, Pedro deixou tudo para trás e seguiu o Mestre. Ao longo do ministério de Jesus, Pedro destacou-se como líder entre os 12 apóstolos. Era impulsivo, sincero e por vezes precipitado. Foi ele quem declarou com firmeza que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebendo do próprio Jesus a promessa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro tornou-se assim o porta-voz dos apóstolos, o primeiro a fazer perguntas, a tomar iniciativas, e muitas vezes a expressar as dúvidas e sentimentos do grupo. No entanto, a trajetória de Pedro não foi marcada apenas por momentos de glória. Durante a última ceia, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Pedro, confiante em sua própria força, protestou: Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mas naquela noite escura, tomado pelo medo diante do perigo, Pedro negou conhecer Jesus por 3 vezes. Ao ouvir o galo cantar, lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente, arrependido. Esse momento de fraqueza não foi o fim da história de Pedro, mas o início de sua verdadeira transformação. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e, em um encontro à beira do lago, perguntou 3 vezes a Pedro: Tu me amas? Cada resposta afirmativa foi uma oportunidade de redenção, restaurando Pedro ao seu papel de líder e pastor. Apacenta as minhas ovelhas, ordenou Jesus, confiando a Pedro a missão de cuidar de sua comunidade. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu a liderança dos primeiros cristãos em Jerusalém. Pregou com ousadia, realizou milagres e enfrentou perseguições. No dia de Pentecostes, foi Pedro quem levantou a voz diante da multidão, explicando o significado dos acontecimentos e convidando todos ao arrependimento e ao batismo. Milhares aderiram à fé cristã e a igreja começou a se expandir rapidamente. A vida de Pedro foi marcada por viagens, pregações e desafios. Ele esteve presente na conversão dos primeiros gentios, como o centurião Cornélio, rompendo barreiras e abrindo as portas do cristianismo para além do povo judeu. Enfrentou debates teológicos, perseguições das autoridades religiosas e ameaças constantes à sua vida. Mesmo diante das dificuldades, Pedro permaneceu fiel à missão recebida. Com pouco tempo, Pedro mudou-se para Roma, então o centro do império. Lá continuou a pregar o evangelho, fortalecendo a comunidade cristã em meio a um ambiente hostil. Roma, naquela época, era palco de perseguições cruéis contra os seguidores de Jesus.
Pedro sabia dos riscos, mas não recuou diante do perigo. Sua fé inabalável e seu testemunho corajoso inspiraram muitos a perseverarem na esperança. A morte de Pedro tornou-se um símbolo supremo de entrega e humildade. Preso pelas autoridades romanas durante as perseguições do imperador Nero, Pedro foi condenado à crucificação. Segundo a tradição, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Assim, Pedro encerrou sua vida terrena como mártir, derramando seu sangue por amor àquele que havia transformado sua existência. O legado de Pedro permanece vivo ao longo dos séculos. Considerado o primeiro bispo de Roma, ele é reconhecido como o fundador da igreja que mais tarde seria conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Suas cartas, incluídas no Novo Testamento, continuam a orientar e encorajar cristãos do mundo inteiro com conselhos de humildade, perseverança e confiança em Deus. Pedro nos ensina que a santidade não é a ausência de falhas, mas a capacidade de recomeçar após cada queda. Sua negação, seguida de profundo arrependimento, mostra que Deus não desiste de nós, mesmo quando fraquejamos. Seu testemunho de fé, coragem e amor incondicional inspira gerações a seguir o exemplo de Jesus, vivendo com generosidade, compaixão e entrega total. Ao longo da história, milhares de artistas, escritores e pensadores retrataram a figura de Pedro, destacando sua humanidade e sua grandeza. Ele é lembrado como aquele que andou sobre as águas, como aquele que, mesmo temendo, ousou sair do barco ao encontro de Jesus. É lembrado também como o pastor das ovelhas, o líder incansável, o mártir que preferiu a morte à renúncia de sua fé. Hoje, Pedro é venerado por milhões de cristãos ao redor do mundo. Sua sepultura, na colina do Vaticano, tornou-se um dos mais importantes locais de peregrinação do cristianismo. Sua vida e sua morte continuam a inspirar aqueles que buscam viver uma fé autêntica, marcada pela coragem, humildade e confiança no amor de Deus. Assim, a história de Pedro, de pescador simples a mártir em Roma, revela o poder transformador do encontro com Cristo. Seu exemplo lembra que todos são chamados a uma vida de serviço, entrega e fidelidade, independentemente das imperfeições e quedas ao longo do caminho. Pedro, o apóstolo da esperança, é um convite a nunca desistir, a recomeçar sempre e a confiar que, no final, o amor vence todas as coisas. Pedro errou, caiu, mas se levantou com coragem, fé e amor inabalável. Ele nos lembra que Deus não escolhe os perfeitos, Ele transforma os dispostos. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Viva a Palavra Viva para não perder a história dos outros apóstolos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.